Gatilhos em banco de dados. Alunas Andressa Rainara, Gabriele do Nascimento e Mariana Pereira. Hoje, queridos alunos, vamos falar sobre... Nossa, que susto, professora! Se assustaram, né? Brincadeiras à parte, galera. Hoje vamos falar sobre gatilhos em banco de dados. Antes de começar a explicar, eu ia falar um pouco do resumo e introduzir o assunto para vocês hoje na aula. Como referência, vamos usar o nome do trigger, que pode ser ou for, after, instead of, insert e update delete. Isso são coisas que vamos abordar dentro do assunto de gatilhos dentro do banco de dados. Nós vamos ter alguns tipos de gatilhos, exemplos como after e before. Nós vamos falar sobre essa linguagem SQL, que é o ato de executar o trigger, né? Esses gatilhos. Então, exemplos como after e before, podemos dizer como um before insert, que pode verificar se vai estar um produto disponível antes mesmo de inserção de venda. Esse tipo de trigger, desse gatilho, ele ajuda a segurança, ele assegura as restrições, entre outras coisas que vão beneficiar o nosso código de banco de dados. O conceito de gatilho. Gatilho SQL são uma ferramenta poderosa que todo administrador de banco de dados e desenvolvedor que lida com um banco de dados deve saber usar. Um gatilho SQL permite especificar ações SQL que devem ser executadas automaticamente quando um evento específico ocorre no banco de dados. Um gatilho SQL é um objeto de banco de dados que contém lógica SQL e é executado automaticamente quando um evento específico ocorre. Então, em outras palavras, um gatilho de banco de dados é disparado por um acontecimento específico. Os gatilhos geralmente são associados a uma tabela específica, como resultado quando a tabela é excluída. E quando se diz que um gatilho ou um trigger é associado a uma tabela específica, isso significa que ele está vinculado a uma tabela dentro do banco de dados. Um dos grandes benefícios dos gatilhos é a automação das tarefas repetitivas e críticas, reduzindo a chance de erro humano e garantindo que determinadas regras sejam aplicadas corretamente. Além disso, eles ajudam no controle de acesso e na auditoria de alterações feitas no banco, oferecendo maior segurança e rastreabilidade. No entanto, o uso exige cuidado. O uso excessivo ou incorreto do gatilho pode dificultar a manutenção do banco de dados, afetar o desempenho ou até mesmo gerar comportamentos inesperados como loops de execução. Além disso, não é recomendável usá-los em mecanismo de replicação, pois isso pode causar conflitos entre bases sincronizadas. E por fim, em resumo, os gatilhos são uma ferramenta essenciais para desenvolver bancos de dados mais inteligentes, seguros, autônomos, pois permite que o próprio sistema reaja a eventos importantes sem depender exclusivamente da lógica do sistema externo ou do usuário. Exemplos de gatilho. Você pode criar um gatilho no MySQL com a seguinte instrução. User são os nomes da conta de usuário do MySQL que define o gatilho. Trigger name é o nome dado ao gatilho. Trigger time pode ter dois valores, before ou after, antes ou depois. Eles definem quando o gatilho deve ser invocado. Trigger event pode ser insert, update ou delete. Define o evento do banco de dados que dispara o gatilho. Table name é a tabela a ser associada ao gatilho. Trigger order tem follows e presets e permite definir a ordem de execução dos gatilhos em uma tabela, caso haja vários gatilhos. Trigger body é o código SQL que é executado quando o gatilho é invocado. Quando o trigger event ocorre na table name tabela, o trigger name gatilho será executado em trigger time. Em detalhes, o MySQL executará o código SQL dentro de trigger body.
É assim que um gatilho funciona em SQL. Se você estiver usando uma SQL, observe que a for each row força o gatilho a ser um gatilho nível de linha, ou seja, ele é executado uma vez para cada linha afetada pelo evento do gatilho. Gatilhos SQL podem ser usados para aplicar automaticamente regras de negócios no nível do banco de dados. Por exemplo, um gatilho pode ser usado para garantir que o preço de um produto nunca seja definido como inferior a seu custo mais 10%. Create Trigger cria um gatilho no MySQL com o nome Enforce Price Rule. Before Insert or Update significa que o gatilho vai ser executado antes de um novo registro ser inserido ou de um registro existente ser atualizado na tabela. Assim, ele consegue impedir que a operação seja concluída caso a regra não seja cumprida. Em Produtos, define a tabela onde o gatilho vai atuar, no caso a tabela Produtos. For each row, esse gatilho será executado para cada linha afetada pelo insert ou update, ou seja, se um comando inserir 5 produtos de uma vez, o gatilho será executado 5 vezes. Begin End delimita o bloco de código do gatilho. Na linha if new price menor new cost vezes 1,10, then new representa os novos valores que estão sendo inseridos ou atualizados. A condição verifica: o preço é menor que o custo multiplicado por 1,10? Multiplicar por 1,10 significa 10% a mais que o custo. Se a condição for verdadeira, significa que o preço está abaixo do mínimo permitido. Na linha Signal SQL State 45000, interrompem a execução e lançam um erro customizado no MySQL. 45000 é um código genérico para erro definido pelo usuário. Na linha Set Message Text, Price must be at least 10% higher than the cost, define a mensagem de erro que será mostrada. O preço deve ser pelo menos 10% maior que o custo. End if fecha a estrutura condicional e end fecha o bloco do gatilho. Esse exemplo de gatilho previne automaticamente preços que não respeitem a margem mínima de 10% acima do custo. Isso garante regras de negócio diretamente no banco de dados, impedindo erros mesmo que venham de sistemas diferentes.